A mansão Blackmore nunca foi um lar. Era um caixão de pedra. Suas paredes exalavam umidade, seus corredores sussurravam orações inacabadas, e cada geração nascida ali parecia condenada a deixar um pedaço de carne ou alma. Alguns dizem que os Blackmore nunca viveram nesta casa, eles sobreviveram, um pouco mais mortos a cada inverno. Mas por trás das cortinas rasgadas e dos retratos vazios, esconde-se uma verdade que ninguém jamais ousou dizer em voz alta. No século XIX, nos remotos pântanos de Northumberland, uma região varrida pelos ventos envolta em névoas espessas, ergue-se a imponente mansão Blackmore. Sua mansão, um vasto edifício de pedra escura, domina o vale como uma fortaleza silenciosa, testemunha de séculos de poder e prosperidade. A família, descendente de uma antiga linhagem escocesa, estabeleceu-se como uma das mais ricas e influentes da Escócia, acumulando terras, minas de carvão e alianças políticas estratégicas. No entanto, por trás das pesadas cortinas e dos banquetes da alta sociedade, um rumor se espalha e é passado de geração em geração. Nenhum herdeiro Blackmore chega aos 40 anos. Os camponeses da aldeia vizinha, que trabalham para a família há décadas, falam disso em voz baixa nas tavernas. Alguns afirmam que a maldição advém de um antigo juramento quebrado, outros sussurram que um pacto foi feito há muito tempo, em uma noite de tempestade, com forças obscuras. Não se trata de simples superstições locais. Os registros paroquiais, cuidadosamente preservados na igreja de St. Alban, testemunham as mortes prematuras que acometem herdeiros. Cada nome é acompanhado pela mesma ladainha: morreu repentinamente, encontrado afogado, desapareceu sem explicação. As lápides enfileiradas no cemitério da família só reforçam o pavor. Contam uma história que ninguém ousa dizer em voz alta. A riqueza da família Blackmore parece selada a preço de sangue. O mais velho de cada geração, aquele destinado a perpetuar o nome e a fortuna, morre antes dos 40 anos. Semper. Crises misteriosas que assolam a saúde em plena plenitude, afogamentos absurdos em lagoas rasas, quedas inexplicáveis de cavalo, desaparecimentos nos pântanos sem que um corpo jamais seja encontrado. O destino golpeia com precisão implacável. Mães choram, padres rezam, médicos apontam causas indeterminadas. Mas o padrão permanece. Tanto que os habitantes das aldeias vizinhas evitam encarar os herdeiros de Blackmore, convencidos de que já estão condenados a um adiamento. A própria mansão parece imbuída dessa atmosfera. Os corredores, ladeados por retratos de antepassados, exalam uma estranha opressão. Rostos pintados, com olhares penetrantes, parecem seguir cada visitante com um olhar acusador. Em noites de tempestade, o vento sopra pelas chaminés, produzindo gemidos que lembram lamentações humanas. Os criados relatam ouvir, nas escadas, os passos daqueles que já não existem. Sussurram que o pântano, que margeia a propriedade, engole almas e cobra sua dívida de cada geração. Esta não é uma lenda inventada para assustar crianças. Os próprios documentos oficiais ecoam essa trágica repetição. Em 1821, William Blackmore, o herdeiro de 39 anos, desmaiou no meio de um banquete, com o coração parando sem motivo aparente. Em 1847, seu filho Charles, um caçador ávido, foi encontrado sem vida, com a cabeça submersa em um riacho com profundidade suficiente para cobrir seus tornozelos. Em 1865, Henry, o sucessor, desapareceu nos pântanos enquanto cavalgava. A montaria retornou sozinha, coberta de lama, mas nenhum corpo jamais foi encontrado. Em todas as vezes, a idade era a mesma. Na véspera de cruzar a fronteira dos 40, a linha foi rompida. Nos salões londrinos, os Blackmore são admirados por sua riqueza, mas ridicularizados pela maldição que os assombra. Alguns consideram isso uma superstição rural, uma história grotesca perpetuada por camponeses. No entanto, o silêncio grave da família durante essas conversas sugere um medo profundamente enraizado, um medo que nem mesmo dinheiro e privilégios conseguem dissipar. Os jornais da época às vezes noticiavam essas mortes estranhas, mas sempre com um tom comedido, quase constrangedor, como se a imprensa temesse ofender a influência da família Blackmore. Eram principalmente os padres e estudiosos locais que tentavam encontrar uma explicação. Alguns falavam de uma característica hereditária fatal, uma doença sanguínea transmitida pela linhagem. Outros evocavam o castigo divino, a consequência de um crime antigo que permanecerá impune. Por fim,
Algumas vozes mais ousadas ousaram sugerir a intervenção de um juramento esquecido, um antigo pacto com as sombras do pântano. Pois é ali, nas extensões úmidas e enevoadas que cercam a mansão, que o mistério parece se originar. O pântano é temido por todos. Ele engole animais, engole os incautos e esconde suas águas sob uma vegetação enganosa. Os anciãos afirmam que luzes estranhas aparecem ali ao cair da noite, fogos fátuos que atraem viajantes como faróis enganosos. Alguns afirmam ter ouvido vozes emergindo de suas profundezas, vozes murmurando preces em uma língua esquecida. Com o passar das décadas, a repetição dessas tragédias sela a estranha reputação da família Blackmore. Suas fortunas permanecem intactas, mas seus herdeiros caem um a um, como se o tempo estivesse determinado a revogar um pacto indissolúvel. Nas aldeias vizinhas, uma máxima se impõe: rico como um Blackmore, mas nunca velho como um Blackmore. Em 1894, a propriedade Blackmore finalmente ecoou com o som do choro de uma criança. Lady Eleanor, a última herdeira a resistir à maldição, acabará de dar à luz gêmeos. Mas o médico presente naquela noite, um homem experiente nos partos mais perigosos, relatou mais tarde um incidente perturbador. Jurou ter ouvido 2 choros distintos, perfeitamente sincronizados, mas vindos de um único corpo. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador do que o próprio fenômeno. Poucos dias após o nascimento, um dos bebês morreu repentinamente, sem febre, sem qualquer sinal de doença, como se lhe tivessem tirado o fôlego. O outro sobrevive, mas cresce sob um olhar preocupado. Pois esta não é uma criança comum. Segundo os servos, seus olhos parecem trair algo desumano. De manhã, eles parecem de um azul claro, quase translúcido. Mas ao anoitecer, eles se tornam de um negro profundo, tão intenso que aqueles que o encontram afirmam ver seu próprio reflexo, distorcido, como se sugado por um espelho de sombras. Muitos então sussurram que a maldição de Blackmore nem sempre traz a morte, mas às vezes ela escolhe deixar viver. Com o passar dos anos, uma inquietação opaca se espalha pela mansão Blackmore. Os criados, as primeiras testemunhas do encontro íntimo, murmuram entre si, baixando a voz assim que um olhar os cruza. Juram que, a cada noite, quando o sol se põe atrás dos pântanos, a casa inteira parece respirar de forma diferente. O ar subitamente assume um aroma turvo, uma mistura de cera apagada, incenso velho e um gosto metálico, semelhante a sangue seco. Nenhum hóspede jamais notou essa mudança. Mas quem mora dentro destas paredes sabe. Ao cair da noite, a casa ganha uma alma diferente. Numa noite de inverno, um jovem e curioso criado permanece sozinho no grande salão. Ele está limpando a madeira entalhada quando seus olhos pousam em algo incongruente, arranhões profundos dilacerando o interior de um guarda-roupa enorme, porém trancado. Seus dedos trêmulos roçam os cortes, como se algo, ou alguém, tivesse tentado escapar. Quando ele relata sua descoberta, os outros riem nervosamente, alertando-o para manter seus devaneios em segredo. Mas ele insiste, jurando por sua vida que as marcas são reais. Na noite seguinte, ele desaparece. Sem lençóis amassados, sem bagagem perdida. Nada além de uma cama fria, como se ninguém tivesse dormido nela. Os donos da casa o acusam de ter fugido. Mas os criados sabem. Agora se olham em silêncio, assombrados por esta certeza silenciosa. O criado não foi embora. Foi a casa que o levou. Em 1912, durante um baile suntuoso realizado na mansão Blackmore, os corredores ainda vibravam com valsas e risadas da alta sociedade quando um grito desumano, quase animalesco, cortou a noite. A música parou, os convidados congelaram, os copos tilintaram em suas mãos. Seguimos a multidão frenética até a biblioteca, uma sala ampla com painéis de madeira escura. Lá, suspenso em uma imobilidade macabra, pendia o corpo do filho de Blackmore. Mas o detalhe gelou o olhar de todos. A corda não descia do teto, ela subia do chão, como se a própria casa tivesse apertado seu domínio sobre o herdeiro. Alguns afirmam ter visto as páginas dos livros se moverem sozinhas, como se respirassem. Outros afirmam que o rosto do falecido não expressava dor, mas um sorriso estranho, como se ele tivesse consentido ou esperado por aquele momento. O legista, chamado no dia seguinte, falou em um acidente teatral, mas nenhum convidado voltou a dançar naquela noite. E muitos juram que, ao saírem da mansão, as janelas o seguiram com o olhar, como olhos abertos na pedra.
Após a morte de Lady Eleanor, seus diários desgastados, manchados de tinta e cera, são descobertos no fundo de um baú de madeira preta. Entre as páginas, frases são repetidas com uma obsessão que beira a loucura: ele não é meu. Ele não nasceu de mim. Ele retornou. Os psiquiatras da época, presos à sua racionalidade, falavam de histeria feminina. No entanto, quanto mais se folheia as páginas, mais o ar se torna carregado de um mal-estar difícil de descrever. Pois, em meio aos rabiscos frenéticos, certos versos parecem proféticos. Contém uma descrição exata do incêndio no salão principal em 1943, um desastre que só ocorreria 30 anos depois de o caderno ter sido escrito. Ainda mais perturbador, uma página descreve um baile interrompido por um grito onde uma criança pendurada no teto sorri sem corda, um evento idêntico à morte de seu filho, que ocorreu bem depois da data das anotações. Especialistas modernos que reexaminaram esses diários falam de coincidências misteriosas. Mas, nas margens, um detalhe persiste: esboços da casa, com passagens e cômodos que ninguém jamais encontrou. Como se Lady Eleanor tivesse visto o outro lado da mansão, um mapa invisível reservado para os escolhidos pela casa. A poeira dos séculos frequentemente encobre os segredos mais obscuros. Quando um padre local, guardião dos arquivos da diocese de Northumberland, finalmente abriu os registros esquecidos, um arrepio percorreu aqueles que o acompanhavam. Entre os frágeis pergaminhos e livros encadernados em couro, ele revelou um fato que parecia saído de uma história proibida. As terras que a família Blackmore possuía desde o século XIX pertenciam, muito antes deles, a um mosteiro dissidente. Esses monges não eram os homens piedosos que imaginamos, ajoelhados em oração inocente. Não, eles eram fascinados pelo ocultismo, obcecados pelo controle da vida e da alma, e especialmente por uma prática que os historiadores modernos agora chamam de transmigração. A transmigração, explicou o padre gravemente, não era uma lenda inventada para assustar crianças. Era uma arte obscura, uma técnica proibida, que consistia em vincular a essência de uma alma a uma linhagem específica, geração após geração. Os monges dissidentes acreditavam que algumas almas eram poderosas demais, marcadas demais pelo destino, para desaparecerem completamente. Inventavam rituais complexos, esculpindo símbolos em pedra, selando sarcófagos e usando o sangue de linhagens escolhidas para manter uma continuidade invisível. Assim, a vida humana podia ser prolongada, não no corpo, mas na herança, nos filhos, às vezes, até mesmo na casa onde tudo começou. O sacerdote então lhe mostrou ilustrações antigas, esboços da colina Blackmore, nos quais estavam desenhadas linhas finas representando criptas subterrâneas, câmaras secretas e altares esquecidos. De acordo com os pergaminhos, a cripta principal não era aberta desde o século XIV. Os símbolos esculpidos em suas portas eram incompreensíveis para os mortais comuns, mas o sacerdote explicou que serviam para canalizar e conter forças invisíveis. A terra de Blackmore não era apenas uma colina, era o coração de um antigo ritual, o lugar onde a alma de um antigo mestre fora ligada à linhagem para a eternidade. Os detalhes eram aterrorizantes. Os monges dissidentes haviam registrado os nomes das famílias a serem monitoradas, as linhagens a serem influenciadas e até mesmo as crianças que um dia poderiam herdar uma alma anterior. Lendo os registros, ficou claro que a família Blackmore não era um acidente. Cada morte prematura, cada infortúnio inexplicável, parecia se encaixar em um padrão cuidadosamente traçado naqueles pergaminhos antigos. As anomalias observadas no século XIX, a obsessão pelos cadernos de Lady Eleanor e até mesmo as manifestações físicas na casa de repente fizeram sentido. Eram o eco de um ritual milenar, um pacto esquecido que ninguém ousava nomear. O sacerdote também revelou anotações sobre objetos encontrados na cripta. Pedras gravadas com runas antigas, frascos selados com líquidos vermelho escuros, amuletos de proteção, todos destinados a conter ou atrair a alma capturada. Os monges acreditavam que, enquanto esses artefatos permanecessem intactos, o poder da transmigração seria eficaz. Mas, com o tempo, os objetos foram espalhados ou esquecidos, e a casa Blackmore tornou-se um cenário de fenômenos incompreensíveis. Os espíritos dos antigos herdeiros, presos por um ritual, pareciam reivindicar seus direitos, perturbando aqueles que ainda viviam dentro daquelas muralhas. Dizem nesses registros que a cripta principal permanece fechada,
selada pela vontade dos antigos monges. Mas aqueles que se aproximam demais da propriedade experimentam calafrios, vozes quase inaudíveis ao vento e visões de sombras se movendo por entre as árvores ao anoitecer. Os Blackmores, desconhecedores da história milenar de sua propriedade, foram instrumentos involuntários de um plano secular. Cada geração, cada criança nascida nesta casa, foi apenas a continuação de um ritual, um fragmento de um enigma espiritual e macabro cujas origens se perdem nas brumas da Idade Média. O padre finalmente avisa seus ouvintes: a casa nunca foi construída sobre uma mera colina, e a própria terra preserva a memória dos rituais ali praticados. Cada pedra, cada viga, cada degrau da escada parece vibrar com uma energia ancestral, uma força além da compreensão humana. Aqueles que ousam adentrar o terreno sentem atração, um puxão invisível que atrai a alma para a cripta ainda selada. E se a lenda for verdadeira, não há garantia de que a alma capturada, presa à linhagem de Blackmore, tenha sido libertada. Assim, ao longo dos séculos, o presente da família Blackmore assume uma tonalidade sinistra e inescapável. Os fenômenos inexplicáveis, as mortes prematuras e até mesmo o comportamento estranho de Lady Eleanor e seus filhos não são meras anomalias. São a continuação de um ritual antigo, um mecanismo invisível que une gerações e transforma uma família inteira em espectadora de seu próprio destino. A mansão, as criptas, os cadernos e as pedras gravadas não são meros vestígios. São testemunhas silenciosas de uma história que o tempo jamais quis revelar, mas que, ainda assim, continua a assombrar aqueles que ousam pisar as terras de Blackmore. Ao observarmos a família Blackmore ao longo de várias gerações, um padrão sutil, porém implacável, começa a emergir, como se a mão do destino estivesse traçando cada evento de sua história com tinta invisível. Pesquisadores modernos, confrontados com arquivos, diários e retratos familiares, falam de uma repetição macabra, uma lógica que a razão luta para explicar. Cada detalhe, considerado isoladamente, poderia passar por coincidência, mas, quando reunidos, formam um afresco perturbador, uma coreografia mortal que se repete há séculos. Notamos, por exemplo, que cada herdeiro que morreu antes dos 40 anos carregava uma marca idêntica, uma cicatriz fina, quase imperceptível, no pulso esquerdo. Testemunhas da época deram pouca atenção a ela, pensando que se tratava de um acidente de infância ou simplesmente de uma brincadeira perigosa. Mas o padrão se repete, geração após geração, como se o próprio corpo guardasse a memória de um destino imposto. As cicatrizes, invisíveis para alguns, às vezes aparecem sob a luz forte das fotografias, revelando esse elo invisível que une cada morte à seguinte. Casamentos e nascimentos também parecem orquestrados por uma mão invisível. As uniões são frequentemente arranjadas, às vezes com pessoas de linhagens específicas, escolhidas com uma precisão além da compreensão humana. Cada nascimento ocorre em intervalos calculados, como se um calendário antigo ditasse o ritmo da vida e da morte na família. As crianças nascem com características, gestos ou comportamentos assustadoramente semelhantes aos de seus antepassados falecidos. Os pais assistem a essas repetições com uma mistura de descrença e medo, sem nunca conseguir explicá-las. E então há os retratos. Os pintores que trabalharam para os Blackmores tentaram, ao longo dos séculos, capturar a alma de cada herdeiro. Mas um fenômeno perturbador ocorre. O rosto muda com o tempo, refletindo a idade e a personalidade do indivíduo, mas os olhos permanecem os mesmos, imutáveis. Esses olhos, de um azul escuro, quase sobrenatural, parecem observar além da tela, guardando em si um conhecimento proibido, uma memória de vidas passadas e mortes sucessivas. Aqueles que contemplam esses retratos por longos períodos falam de arrepios, da sensação de que os olhos acompanham cada movimento e, às vezes, até de sonhos perturbadores nos quais os Blackmores mais velhos os chamam pelo nome. Diários e cartas particulares confirmam esses motivos. Lady Eleanor, já fascinada pelos fenômenos de sua própria família, registrara em seus cadernos comportamentos recorrentes, coincidências impossíveis, e, acima de tudo, a impressão de que cada ação, cada nascimento e cada morte não eram resultado do acaso, mas guiados por uma força invisível. Pesquisadores modernos observam que ela compreendeu algo que ninguém ousara nomear. A família Blackmore está presa em um padrão milenar, uma teia de conexões invisíveis além da compreensão humana. Ainda mais perturbador, certos objetos na casa parecem participar desse ciclo.
Os castiçais, os espelhos e até as tapeçarias parecem reagir à presença de certos herdeiros. Os criados relatam que os espelhos às vezes refletem silhuetas inexistentes, que as velas tremulam na ausência de vento ou que passos ecoam em corredores vazios. É como se a própria casa, consciente da repetição da história, garantisse que os laços invisíveis jamais se rompam. À medida que esses detalhes se conectam, a angústia aumenta. As cicatrizes, os casamentos arranjados, os nascimentos planejados, os retratos com olhos imutáveis, os fenômenos estranhos na casa. Tudo se combina para mostrar que nem todo Blackmoor é livre. Eles vivem em uma teia invisível que conecta sua existência à de seus ancestrais há muito perdidos. Cada passo que dão, cada escolha que acreditam ser espontânea, parece ser orquestrada por um plano antigo, ditado por forças além da compreensão humana. Até mesmo os visitantes da mansão, que não são membros da família, sentem essa conexão. Alguns relatam sentir arrepios ao passar por um retrato ou ouvir sussurros no silêncio. Pesquisadores registraram anomalias nas vibrações do solo e no campo eletromagnético, mas nenhuma explicação científica é suficiente para explicar essa sensação de um fio invisível conectando os vivos aos mortos. E, com o passar das gerações, os Blackmoors parecem presos em um ritual silencioso, um destino traçado por mãos invisíveis, uma memória de almas cativas expressa através do corpo, do olhar e da própria casa. Cada detalhe aparentemente insignificante se torna uma pista, cada comportamento repetitivo, um sinal de que o passado nunca morre completamente. Sob essa luz fria e opressiva, uma ideia se torna clara. A linhagem Blackmoor não é meramente amaldiçoada ou assombrada. Ela está conectada por uma teia de forças imemoriais, uma rede de almas, memórias e sinais, onde a vida e a morte se repetem em um padrão inquebrável. E com cada recém-nascido, com cada herdeiro, o ciclo recomeça, invisível, mas implacável, inscrevendo a memória de séculos passados em carne, espírito e pedra. A década de 1960 marcou uma época em que o paranormal começou a fascinar pesquisadores e cientistas marginalizados por seus pares. Blackmoor Manor, já famosa por suas mortes misteriosas e segredos familiares, atraiu uma equipe de parapsicólogos ousados. Seu objetivo: provar o impossível ou pelo menos documentar o que a razão humana luta para explicar. Assim que chegaram, a atmosfera os atingiu. A névoa que se agarrava aos pântanos, o vento uivando entre as pedras antigas e as árvores retorcidas, tudo parecia sussurrar um aviso que ninguém ainda compreendia completamente. Assim que entram no salão principal, montam seus equipamentos, gravadores de áudio, câmeras e filmadoras. A iluminação artificial não é suficiente para dissipar as sombras, e as paredes da mansão parecem absorver a luz, como se cada pedra retivesse o eco de gerações passadas. Os gravadores então captam o que desafia toda a lógica, orações murmuradas, mas em uma linguagem que nem mesmo os especialistas em línguas antigas reconhecem. Os fonéticos confirmam posteriormente que se trata de um dialeto extinto desde o século XIV, uma expressão idiomática usada por seitas monásticas dissidentes, precisamente aquelas que teriam praticado a transmigração para as terras de Blackmoor. Essas vozes são calmas, quase reconfortantes, e ainda assim profundamente perturbadoras. Parecem ressoar na alma, não no ouvido. Cada sala se torna um teatro de fenômenos impossíveis. Em fotos tiradas atrás de cortinas fechadas, silhuetas aparecem sistematicamente. Na primeira vez, os pesquisadores acreditam que se trata de um defeito no filme ou de um jogo de sombras. Mas as ocorrências se multiplicam. Uma criança parada na porta, imóvel, com o rosto indistinto, mas os olhos estranhamente luminosos. Mesmo em salas onde ninguém entrou, a silhueta permanece, congelada, como um fantasma relembrando as crianças desaparecidas de Blackmoor. O efeito se torna tão constante que alguns pesquisadores se recusam a revelar certos filmes, com medo do que possam descobrir. Os gravadores fornecem outro testemunho arrepiante. Em um quarto vazio, no meio da noite, uma voz profunda, lenta e compassada começa a se manifestar. Os primeiros minutos parecem sussurros, quase imperceptíveis. Então, a voz se torna distinta e repete uma frase de gelar o sangue repetidamente: "Você nunca quebrará o círculo." As gravações são nítidas, sem interferência detectável. Especialistas verificam as fitas e realizam vários testes, mas nenhuma manipulação consegue explicar essa repetição perfeita.
Mesmo na presença de seres humanos, a voz continua, como se emanasse das próprias paredes ou de uma entidade invisível observando e julgando. Os pesquisadores começam a notar outras anomalias físicas. As câmeras, embora calibradas e testadas, capturam anomalias luminosas, halos azulados ao redor de certos objetos, sombras que parecem se mover contra as leis da física. Termômetros e detectores de campo magnético erráticos, sinalizando uma presença intangível, mas muito real. Sempre que um membro da equipe olha para uma gravura antiga ou para o caderno de Lady Eleanor, as câmeras registram sons e vibrações metálicas que parecem responder aos movimentos de suas mãos, como se a própria mansão estivesse reagindo à curiosidade humana. Com o passar dos dias, a tensão se intensifica. Os membros da equipe relatam sentir um peso no peito, calafrios e até mesmo o cheiro de cera rançosa e sangue velho incômodos que nunca foram abertos. Orações sussurradas parecem se elevar conforme os relógios param ou as janelas são fechadas. Fica claro que um ritual invisível continua, que os laços ancestrais da família Blackmore nunca foram rompidos. A estranheza atinge seu ápice quando uma câmera registra o que parece um fenômeno impossível. Um objeto cai sozinho de uma prateleira, flutuando ligeiramente antes de atingir o chão, em seguida, subindo suavemente antes de desaparecer do quadro. Os espectadores do filme que posteriormente revêem as fitas relatam uma sensação de intenso desconforto, como se o evento tivesse sido orquestrado para demonstrar a supremacia de uma força invisível sobre a matéria. Cada intervenção desse tipo parece calculada, consciente, como se a própria mansão protegesse o círculo ancestral de que a voz fala. Ainda mais perturbador, as gravações às vezes revelam o que os pesquisadores nunca viram em tempo real. Sussurros entre cômodos, vozes de crianças recitando nomes e datas, gritos abafados que ecoam eventos históricos da família. As vozes parecem oniscientes, como se soubessem o que as testemunhas iriam fazer ou o que estavam pensando. A casa se torna uma entidade autônoma, um ator invisível manipulando percepções, um espaço onde o tempo e a realidade se fragmentam. Ao final do experimento, os pesquisadores deixam a mansão profundamente transformados. Nenhum deles ousa afirmar que o que viram e ouviram foi loucura, ou que tudo pode ser explicado cientificamente. A mansão Blackmore não se limita a revelar seu passado, impõe uma presença, uma intervenção direta e impossível, lembrando a todos que algumas histórias, alguns círculos, jamais podem ser rompidos. Mesmo décadas depois, as gravações e fotografias continuam a assombrar aqueles que as consultam, prova tangível de que o invisível pode existir e agir com uma lógica que transcende a razão humana. Os moradores da aldeia vizinha ainda se recusam a se aproximar da propriedade. Alguns juram que as pedras da fachada se movem à noite, como se a casa respirasse. Outros dizem ter visto seus próprios rostos refletidos nas janelas quebradas, porém mais velhos, cansados, já mortos. Aqueles que ousam se aproximar nunca mais retornam os mesmos. Em 2003, a última descendente conhecida, Margaret Blackmore, foi encontrada morta em seu quarto. Sem luta, sem armas, sem veneno. Apenas uma frase escrita no espelho, em letras vermelhas: "Finalmente cheguei em casa." Ninguém jamais soube quem escreveu estas palavras. Alguns dizem que Margaret tirou a própria vida, outros dizem que o ciclo se fechou novamente. A linhagem Blackmore extinguiu-se oficialmente. Mas a propriedade em si ainda existe, vazia, corroída pela chuva e pelo tempo. Os poucos curiosos que ousam se aproximar afirmam que às vezes acendem velas atrás das janelas fechadas com tábuas. Então, pergunte-se, o círculo realmente se rompeu? Ou os olhos escuros da família Blackmore já se abriram novamente, em algum lugar de uma nova família?